Namastê a todos, iniciando mais uma live essa semana que é a Semana Especial da Mulher. Sexta-feira é o Dia Internacional da Mulher, então nós estamos com essa temática. E a nossa saudação esta semana é: o mulherão que existe em mim saúda o mulherão que existe em você. Então, a temática é sobre a mulher, sobre a natureza feminina, sobre o papel da mulher nos dias de hoje, né? A gente já começou segunda-feira, então a live foi sobre a busca pelo ideal ou pelo ser possível, e a gente falou muito, assim, do quanto as mulheres tentam dar conta de tudo, o quanto elas se comparam e acabam buscando padrões que são impossíveis, né? Humanamente impossíveis, mas que hoje, com essa era digital, se criam coisas, né, na internet que não são possíveis na vida real, mas que parecem ser. E as pessoas ficam buscando algo que elas nunca vão encontrar, acabando por gerar mais ansiedade, mais frustração, né? A gente falou sobre isso na segunda-feira, foi um bate-papo bem legal, tá? Salvo aqui no perfil, quem não assistiu pode conferir. E hoje eu vou falar sobre a reconexão com o feminino, com a nossa energia feminina através do yoga. Essa temática parece até alguma coisa muito abstrata, né? Falando apenas de energia, mas não, é algo muito palpável, muito concreto e que é muito importante para o nosso bem-estar enquanto mulheres. A gente falou na segunda-feira sobre essa questão da energia masculina, de tanto que as mulheres estão assumindo papéis masculinos na vida, e isso é natural pela profissão. Muitas mulheres são as chefes da família, né? Mãe solo, ou viúva, ou divorciada, e acaba tendo que assumir papéis que são mais atribuídos à energia masculina, a característica masculina. Não estou falando aqui homem e mulher, sabe, o ser, mas as características daquele papel. Porque nós todos temos as duas energias, os dois polos, né, em nós. E o que o Hatha Yoga busca? O equilíbrio entre esses dois polos, entre essas duas energias. Hatha, Sol, Lua. Então, o que quer dizer isso? Energia masculina representada pelo Sol e energia feminina representada pela Lua, que trazem características específicas, né? A energia masculina, ela está relacionada à matéria, ao corpo físico, à força, à atividade, ao trabalho físico, braçal. E a energia feminina, ela está relacionada à mente, às emoções, à criatividade, né? A uma energia mais receptiva, mais passiva. E essas coisas, então, essas características, elas são mais adequadas para determinadas atividades, ok? Então, atividades mentais, de criatividade, elas são atividades mais de energia feminina. Exemplo, criatividade, vamos falar. Costureiras, né? Pessoas que trabalham assim, produzindo moda, por exemplo. Tem muitos homens que são estilistas, que sabem costurar, que sabem criar, né? Então isso não impede que o homem tenha uma profissão assim, que tem características da energia feminina, né? Mas a maioria das pessoas que trabalham com isso são mulheres, assim, historicamente, né? Estatisticamente falando. Por quê? Porque as mulheres, elas têm mais essas características afloradas, então elas tendem a buscar trabalhos, serviços, atividades relacionadas a isso, né? Arte, né? Não que, é isso que eu tô dizendo, gente, não que o homem não possa, né, fazer essas coisas, ele pode, e tem muitos que fazem, né?
mas que que carregam essa característica, né? A mulher, ela tem mais essa característica de pensar, de olhar lá na frente, de cuidar dos detalhes, né? Enquanto o homem, com as características da atividade, de ser mais ativo, de se relacionar mais com o aspecto material da vida. Material, quando eu falo, é corpo, é sobrevivência, força, né? Essas questões. Por isso que a gente vê mais homens trabalhando com a força física, né? Construtores, pessoas que trabalham com concertos, obras, que precisa muito da força, da explosão muscular. Não que as mulheres não possam exercer esse tipo de tarefa. Mesma coisa que eu falei antes dos homens tendo tarefas de energia feminina, né? Todo mundo pode fazer qualquer tarefa, né? Mas cada uma ela se adequa mais a determinadas características. E claro que nós mulheres, nós temos as características femininas mais proeminentes do que as masculinas. Mas atualmente, né, com o mundo como ele se formatou, as mulheres acabaram, eu diria assim, especialmente nos últimos 20, 30 anos, assumindo muito também o papel masculino no seu dia a dia, em termos de prover, em termos de se esforçar, coisas com o que se preocupar. Então, além das atividades femininas, elas também acabam assumindo. E isso sim vai fomentando ou alimentando essa energia masculina, né? Na segunda-feira a gente falou sobre assim, aquelas mulheres guerreiras que querem provar que elas podem tudo, que elas dão conta de tudo, que elas não precisam de nada nem de ninguém, eu não vou depender de homem, etc. E ela acaba alimentando essa energia masculina, fazendo com que ela cresça dentro dela, e isso vai trazer sim consequências não só no campo comportamental, mas também no campo fisiológico, porque quando a energia masculina e a energia feminina entram em desequilíbrio, o organismo sente isso, né? E eu falei para vocês na segunda-feira, assim, dando um pequeno spoiler sobre hoje, sobre o meu caso, né? Assim, eu sempre fui essa pessoa que sempre quis provar para todo mundo que podia tudo, que era totalmente independente, que não ia precisar de nada nem de ninguém, que não queria ser dependente de marido, etc. Essas coisas. Vou focar no profissional, vou focar na minha independência, depois eu vou pensar em casal, filhos, e é o que quase todas as mulheres da minha geração, pelo menos, pensavam, né? E de alguma forma, isso afetou muito a minha fisiologia também, né? Muito cedo, né, lá pelos 26 anos, 25, 26 anos, eu fui diagnosticada com problemas sérios, problemas ginecológicos e de fertilidade, né? Problemas de ciclo menstrual. E na época, era uma época que eu era casada e na época eu queria ter filhos, eu fui fazer uma série de exames e aí os médicos pelos quais eu passei, todos foram unânimes em dizer que eu não era fértil, que eu tinha problemas, que eu teria problemas para engravidar e que eu teria que fazer tratamentos hormonais, enfim, né? Nessas baterias de exames, naquela época eu não tinha esse conhecimento, eu nem sabia o que ligar, sabe, Lé com Cré sobre, assim, o porquê que eu estava tendo aquele problema, né? Foi uma jornada, o yoga veio depois disso na minha vida, inclusive, né? Mas nessas baterias de exames, a minha testosterona
era elevada, era acima do que é o aceitável para mulheres. E os meus hormônios femininos, LH, FSH, eles tinham uma disparidade muito grande, o que caracteriza a síndrome de ovários policísticos. Então eu tinha essa síndrome muito severa, a ponto de não ter ciclo menstrual, gente. Eu não tinha ciclo menstrual. Só se eu tomasse pílula anticoncepcional, daí era um artifício, né? Era um ciclo artificial. E aí, nessa época, eu estava começando a praticar yoga. E eu tive um sentimento quando eu saí do consultório, do último consultório que eu fui, e ele já me passou uma prescrição assim, de hormônios e especialistas para procurar. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, que eu entrei no elevador e eu pensei, não, eu não vou fazer isso, eu não vou forçar a barra. Eu quero entender por que eu tenho esse problema. Porque os médicos, eles só iam até a resposta, é por causa dos hormônios que estão assim, e isso caracteriza essa síndrome, e aí isso traz esses problemas. Tá, mas por que os meus hormônios estão assim? Eu não tenho como regular? Não, essa síndrome é só mesmo com intervenção hormonal que a gente trata. E aquilo para mim não era uma resposta, talvez por uma predisposição minha já por essa busca, né? Mas eu não tinha nada desse conhecimento. Mas intuitivamente eu disse para mim mesma assim, eu não vou fazer isso, sabe? Eu vou descobrir por que eu tenho esse problema, porque para te resolver um problema de saúde, tu tem que ir exatamente na causa, né? E aí eu decidi não mais tomar pílula, não fazer mais nada nesse sentido, e estava iniciando então minha caminhada no yoga, praticando Hatha Yoga. E sem saber, nessa época, assim, para mim eu estava fazendo um exercício físico, né? Coincidiu bem com o comecinho das minhas práticas. Mas praticando ao longo dos meses eu fui percebendo uma mudança muito grande em mim, de comportamento, não era só no meu corpo. Eu me sentia muito bem depois das aulas, claro, porque o yoga ele estabiliza o sistema nervoso. Já na aula que a gente está praticando, não é assim, eu tenho que fazer tantos meses para estabilizar o sistema nervoso, não. Na aula que a gente pratica, a gente já sente um efeito no nosso sistema nervoso. E eu saía das aulas muito bem, muito tranquila, com aquela vontade de continuar. Parecia que eu tinha tomado alguma coisa, essa era a sensação. E aí eu ia todo dia para a aula e eu fui me sentindo cada vez melhor com o meu corpo. Isso é uma das primeiras coisas que eu percebi como mulher, tá? Trazendo para nossa temática. Quando eu era jovem, adolescente, não era diferente de hoje em dia, da gente se comparar e buscar um ideal de beleza, né? E eu nunca fui assim, tipo, um tipo padrão de beleza ou de pessoa, né? Então, assim, eu nunca fui aquela menina esguia, parecida com a Barbie, né? Na minha época era a Barbie, o padrão de beleza, né? O cabelinho lisinho, todo perfeitinho, né? E isso estava muito nas revistas e tinha, sei lá, as amigas da escola que a gente olhava assim, se comparava. Como é ainda assim hoje, só que como eu falei segunda na live, hoje é um bombardeio muito pior por causa das redes sociais. Eu me sentia muito feia, eu não gostava de mim. Cara, eu era muito, olhando assim na minha adolescência, eu era bem magra, sabe? E eu me achava gorda, eu me achava desinteressante, né? Eu tinha vergonha de expor o meu corpo na praia, porque eu me achava feia, só por isso, né? E eu me lembro que ali pelos 20 anos, eu ficava pensando comigo assim, gente, todo mundo diz que os 20 anos é o auge, sabe? E eu não... E o meu auge é isso, eu pensava, né? Será que eu nunca vou
me sentir linda? Será que eu nunca vou me sentir atraente? Eu pensava até em fazer plástica, sabe? Uma lipo, alguma coisa desse tipo. E tinha um sentimento dentro de mim, já naquela época eu dizia assim, eu não sei se isso vai resolver o meu problema. Eu não sabia por quê, mas eu dizia, não vou exagerar assim a esse ponto. E aí eu pensava também assim, será que um dia, será que eu não vou chegar assim, numa época que eu vou lembrar do passado e dizer, nossa, eu tive minha época áurea, que eu fazia sucesso, que eu era linda, que nem as nossas tias diziam, a avó, enfim, né? Porque eu tô aqui no meu auge, a princípio, eu tenho 20 anos, não acho nada disso. Imagina quando eu tiver 40, 60, vai estar pior e eu nunca vou ter um auge para lembrar, né? Olha só como é que era. Isso é distorção de autoimagem. E eu tinha muito isso, muito mesmo. Então, eu comecei lá a praticar yoga. Eu comecei a praticar yoga ali com 25 anos, por aí, 24, 25. E assim passou um mês, 2, eu comecei a me sentir diferente. Eu comecei a me sentir mais bonita, mais satisfeita com o meu corpo. Uma coisa muito assim, não aconteceu nada. Mas eu comecei a me sentir melhor. Porque quando a gente estabiliza o sistema nervoso e regula, né, tanto a produção de neurotransmissores, que o yoga proporciona isso, de uma maneira silenciosa que ninguém vê, e também altera a frequência das nossas ondas cerebrais, né, para uma frequência mais equilibrada, e eu não sabia que isso estava acontecendo comigo. A nossa visão começa a ficar mais clara, assim, a forma como a gente enxerga as coisas. Então, estava acontecendo isso a nível fisiológico cerebral comigo, eu não sabia na época, hoje eu sei. E em termos de organismo, o meu metabolismo estava regulando. E quando o nosso metabolismo funciona bem, de forma equilibrada, de acordo com a nossa natureza, a natureza do nosso biotipo, a gente passa a se sentir muito melhor. Eu tinha um efeito assim de inchar, desinchar, inchar, desinchar, sabe? Conforme era assim as flutuações emocionais, né? E eu percebi que isso parou, eu comecei a ficar estável nesse sentido. Aí eu, já tinha passado uns 5, 6 meses que eu tava praticando, gente, eu preciso entender o que tá acontecendo comigo, porque eu nunca me senti assim na minha vida. Eu já fiz tanto exercício, eu já fui pra academia, já fiz natação, já fiz hidroginástica, já fiz body pump, todas aquelas coisas que se oferecem, né, nas academias. Mas eu nunca tinha tido esse efeito e nem me sentido tão bem. E o que mudou? Não mudou a minha forma, não mudou a minha estrutura óssea, a minha estrutura muscular, a minha boca não mudou, o meu tronco não mudou, o meu quadril não mudou. Tudo estava dentro do que sempre foi, porque a gente tem um biotipo, uma forma, e aquilo não, a nossa forma estrutural, ela não se modifica, né? Mas o que estava mudando era dentro de mim. E aí eu comecei a ter uma autoaceitação maior, comecei a me sentir bem, a me sentir satisfeita, a me sentir mais, não é mais bonita, me sentir bonita. Antes eu me sentia feia, né? E isso começou a ser expressado, né, de dentro para fora, e as pessoas ao meu redor, elas começaram a notar a diferença. Nossa, Anise, como tu tá brilhante, tem brilho nos olhos, tá mais bonita, o que tá acontecendo, né? Daí as pessoas começaram a ficar curiosas. Olha, gente, eu tô fazendo yoga é maravilhoso, é isso aí, né? E aí eu comecei a estudar yoga, porque eu queria entender tudo isso, e muito rapidamente eu comecei a dar aula, a compartilhar isso com as pessoas. Não era minha intenção seguir isso profissionalmente, né? Mas, enfim, logo ali eu já resgatei
essa sensação de bem-estar comigo mesma. E hoje eu posso dizer tranquilamente para vocês, o que vai trazer para vocês essa sensação de autoaceitação, de se sentir bonita, de estar satisfeita consigo mesmo, esteticamente, ou seja, aquilo que eu estou olhando, não é maquiagem, não é cabelo, não é roupa, não é sapato, não é procedimento estético. Não que seja errado, não, a gente tem que se enfeitar, entende? Eu adoro me maquiar, eu adoro me arrumar, eu adoro arrumar meu cabelo, eu ainda não fiz, eu ainda não aderi aos procedimentos estéticos, né? Não que eu não vá aderir também, né? Tem coisas bem legais aí que ajudam a gente a ficar assim, em harmonia, digamos assim, no processo de envelhecimento. Não um exagero, eu falei sobre isso na segunda-feira também. Mas o que vai trazer essa sensação de vocês se olharem no espelho e se sentirem lindas, satisfeitas e de bem consigo mesmas é esse equilíbrio interno, a regulação da produção dos neurotransmissores, das ondas, o equilíbrio das ondas, da frequência das ondas cerebrais e a regulação do metabolismo. Olha só, isso aí tem um efeito incrível na nossa autoimagem, na nossa percepção de nós mesmos. E isso é um efeito que o Hatha Yoga, associado ao Raja Yoga, que é o yoga da mente, ou seja, a concentração, a meditação, o autoconhecimento, nos traz, com certeza. E o que aconteceu com isso? Então, eu fui me sentindo mais linda, fui me gostando mais e eu fazia acompanhamento do meu problema ginecológico e de reprodução, porque como eu não estava fazendo mais nada, não estava tomando hormônio nem nada, eu tinha que acompanhar, fazer exames para ver se aquilo não estava se agravando, porque se agravasse demais poderia gerar outros problemas, né? E coisa mais incrível assim, a cada 6 meses eu fazia o acompanhamento e tudo ia se regulando, né? O nível da testosterona ia diminuindo, era uma coisa gradativa, cada exame era um pouco menor, aquela disparidade entre o FSH e o LH estava diminuindo também, eles têm que ficar mais ou menos equiparados. As características dos meus ovários e útero também estavam mudando, estava tipo recuando, estava aquele aspecto da síndrome estava regredindo. Olha só que interessante. E eu comecei a ter ciclos menstruais naturais novamente. Então, inicialmente acontecia a cada 6 meses, depois foi diminuindo para 90 dias, depois para 45 dias, até que chegou nos 28, 30 dias, que é o normal. Então, eu comecei esse processo ali pelos 26 anos e exatamente aos 36, para vocês saberem, eu tenho 44, né? Esse ano eu vou fazer 45. Aos 36 anos eu fui diagnosticada normal. E eu fazia sempre os exames de imagem na mesma clínica. E era sempre a mesma médica que fazia esse exame. E quando ela fez esse exame, ela disse, olha, eu só acredito nisso porque eu fiz os outros exames, porque eu nunca vi alguém com uma síndrome severa, que nem tu sempre teve, ter assim, uma cura, né? Apresentar aspectos normais. Eu sempre vi o contrário, pessoas que foram normais durante muito tempo começarem a apresentar esses aspectos. E eu fiquei muito feliz, né? E daí nessa época eu já tinha me divorciado, minha vida já tinha mudado completamente. Por quê? Daí vem um outro aspecto, olha só, eu falei lá da minha autoimagem, da percepção que eu tinha de mim mesma, depois da
questão da saúde feminina que estava alterada também e que foi recuperada. Nesse período todo, o que aconteceu? Eu comecei a ter mais consciência de mim mesma, conhecer a mim mesma melhor. Isso que é o autoconhecimento, se conhecer, se enxergar como é, aprender a se relacionar consigo mesma. Esse processo de autoconhecimento, de consciência, ele traz a cura, porque ele traz consigo o equilíbrio. E como eu sou mulher, tudo isso é maravilhoso para homens e mulheres, para qualquer pessoa que pratica yoga, né? Mas aqui a nossa temática é a mulher, né? Mas para mim todo esse efeito de consciência, de autoconhecimento, de equilíbrio interno, como eu sou mulher, eu acabei me reencontrando, me redescobrindo, me reconectando com a minha essência, com a minha natureza feminina. E aí foi um processo gradativo, mas que eu fui compreendendo que muitas coisas que eu pensava, que muitos comportamentos que eu tinha, não tinha nada a ver. Tipo esse da mulher guerreira, né? Tipo, o que eu quero? E eu construí muita coisa. Também passei por perdas, por várias coisas assim. Mas essa questão assim, de construir coisas, patrimônio, que mais? Valor, enfim, não só patrimônio material, mas construir uma estrutura de vida, tanto interna quanto externa, sozinha, isso é algo de característica masculina, não dos homens. Todas nós somos capazes de construir valor, de construir estruturar nossa vida, e isso é importantíssimo. Mas eu ia na vida com aquela energia forte masculina, além de estar construindo, que é uma característica braçal, material, ou seja, sol, masculino, entende? Então, eu ia com a atitude de que eu tinha que provar para o mundo que era assim, né? E que eu achava que aquilo era muito valoroso e que as pessoas deveriam valorizar aquilo, né? E o tempo foi passando e daí eu olho assim para tudo que foi construído, para tudo que foi feito, tá, e aí, né? Cadê o equilíbrio nisso tudo? Cadê o equilíbrio nisso tudo? E nesse resgate, assim, da minha essência e da minha natureza feminina, eu fui baixando a guarda, regulando isso, sabe? E nesse processo, o meu corpo respondeu e eu cheguei a essa cura. Gente, esse tipo de cura, ele não é simples, não é fácil. A pessoa tem que realmente mergulhar e se dedicar aí nessa causa, que é algo que está lá no nosso subconsciente, que está lá na nossa mente, né? Então, eu não estou dizendo aqui, quem tem, por exemplo, esse problema que eu tive, ó, para de tratar e se reconecta com o feminino que tu vai curar. Sim, isso, a reconexão, o reequilíbrio, ele cura, assim, ele é um processo de cura. Mas precisa ter orientação, precisa ter uma disciplina, um caminho sistemático a seguir, não é uma coisa aleatória, né? Uma dedicação, né? Tudo isso foi refletindo nessa transformação e nessa reconexão com o feminino. Se fosse um homem no meu lugar, vivendo essa jornada de autoconhecimento, de despertamento, ele estaria resgatando a sua energia masculina. Por quê? Porque nós nos reequilibramos nesse processo. E é claro que se a pessoa é biologicamente uma mulher, ela vai acabar resgatando essa conexão com a natureza dela. E o homem com a natureza dele.
Então é dessa forma que o yoga pode nos ajudar a restabelecer esse equilíbrio, onde nós aprendemos a ter uma visão clara da vida, do mundo, da natureza, não uma visão distorcida. Quando nós temos uma visão distorcida, nós acabamos porque nós já estamos desconectados de si mesmos, né? E a gente acaba indo atrás do mundo externo, dos padrões que são impostos, do que o sistema quer que a gente acredite, siga, né? E eu vejo assim até uma guerra fora, nesse mundo externo, de ideias diferentes, né? Que, por exemplo, tem aquelas pessoas que são mais voltadas para as regras, para a disciplina, né? Tem aquelas pessoas que são mais voltadas para fluidez, não quero regra, não quero disciplina. E essas pessoas, elas têm assim um conflito entre elas, que eu tô certo, não, eu tô certo. E na verdade tem uma guerra assim das pessoas buscando angariar seguidores ou pessoas que adotem aquele mesmo padrão de comportamento para reforçar aquilo, né? Para ter um reforço de que aquilo tá certo, uma afirmação, né? De que eu tô certa, pensando assim, quanto mais pessoas estiverem fazendo o que eu tô fazendo, mais isso quer dizer que isso tá certo. Não, isso aí é um equívoco muito grande, porque o certo é o que vem de encontro ao nosso próprio equilíbrio, aquilo que respeita a nossa própria natureza interna, mental, fisiológica, energética. Cada pessoa é única. O que faz sentido para mim? Não é para mim seguir um grupo ali ou um grupo aqui. É para mim seguir a minha natureza e aprender a ter esse senso crítico e a pensar, né? Não ser tomada por pensamentos, mas produzir pensamentos a partir de uma visão clara das coisas e não distorcida por esse desequilíbrio. E aí nós vamos nos tornando cada vez mais si mesmo. E isso é único e diferente, não tem comparação. Tu vai sempre respeitar aquilo que faz sentido para ti e que não te fere. E o principal, o que menos vai importar é o que os outros pensam, se eles aprovam ou não. Daí é um processo que tu não vai querer pegar pessoas e obrigá-las a pensar que nem você e obrigá-las a fazer o que tu faz. Não importa, porque dá certo para ti, funciona para ti, te traz equilíbrio, te traz saúde, te traz leveza, bem-estar. É isso que importa. E quando a gente chega nesse equilíbrio, nessa conexão, nós acabamos nos tornando uma inspiração para as pessoas. E não é o que a gente quer, eu não estou fazendo isso para os outros aplaudirem aquilo. Eu falei, não tem nada a ver, aquilo é para mim. Só que quando nós estamos perto de uma pessoa que te passa esse equilíbrio, essa leveza, esse bem-estar, a gente se inspira. Nossa, eu também quero me sentir tranquilo, bem, sabe? E se sentir tranquilo e bem não é fazer o que o outro faz, mas é entender por que aquela pessoa é assim. E normalmente uma pessoa feliz, tranquila, saudável, leve, ela é uma pessoa que está conectada com a própria natureza. Então eu não posso, por exemplo, exigir das pessoas que elas sejam como eu, porque a minha natureza é única, né? Aquilo que funciona para mim não necessariamente funciona para o outro. E o yoga é o mesmo para todos, mas ele é tão incrível, né? Que ele o efeito que ele tem em cada um é de acordo com a natureza de cada um.
Então o yoga ele vai ajudar todo mundo a restabelecer esse equilíbrio e essa conexão. E quanto às mulheres, vai ajudar elas a restabelecer essa conexão com o feminino, né? E no meu caso ainda, né, para finalizar a história, eu ainda fui presenteada com uma gravidez, né? Não era uma gravidez planejada, né? Porque era algo que eu nem tinha mais em mente. Não parecia para mim que não ia acontecer na minha vida. E aí, aos 42 anos, eu descobri que eu estava grávida. E foi uma coisa muito maravilhosa. Foi uma gestação, assim, foi a cereja do bolo do meu processo, né? Que não era o que eu tinha em mente, quer dizer, eu não tinha nada em mente, porque nesse processo a gente acaba se abrindo para essa vontade maior, né, do universo. Então eu estava assim a serviço de, né? Se fosse para ser, ótimo. Se não fosse para ser, ótimo. Mas enfim, aconteceu, né? E foi assim maravilhoso. Não teve nenhum tipo de risco, de problema em função da idade. Foi assim um momento bastante pleno, sabe? Porque a gestação, até pela questão fisiológica e hormonal, ela traz essa sensação para nós. E aí, né, a cereja do bolo do meu processo, assim, de restabelecimento desse equilíbrio, desse resgate, foi com uma filha linda, né? Eu tô adorando, para mim é uma novidade, faz 1 ano e pouco que eu sou mãe, e eu tenho muita coisa assim para compartilhar também sobre isso, porque é um aprendizado muito incrível. Isso é um outro assunto, né? Quem sabe para o Dia das Mães. Mas a mensagem de hoje é essa, né? Restabeleçam o seu equilíbrio. Reconectem-se, né? E tudo começa através do equilíbrio da produção neuroquímica do corpo, da regulação do nosso metabolismo e do equilíbrio da frequência das nossas ondas cerebrais, que é aí que começa a mudança de padrão interno. E isso o yoga traz para nós, né? Então, inspirem-se, motivem-se, invistam, priorizem aquilo que é mais precioso na nossa vida, que é nós mesmos. Sem nós a gente não vive, não é? Tipo, eu não consigo viver sem mim, né? Esse corpo é o nosso templo, é o nosso veículo, a nossa mente é uma ferramenta incrível. Nós temos que cuidar disso, né? Isso é muito precioso. E o yoga, ele traz todas as ferramentas para que a gente estabeleça esse equilíbrio, para que a gente possa o quê? Embarcar nesse caminho da meditação, da conexão completa com o universo, com a força criadora, com Deus, com aquilo como a gente queira chamar isso, né? E isso é a plenitude. E quanto mais a gente se reconecta com isso, mais isso é expresso externamente, mais assim, tudo se manifesta na nossa vida, né? Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês, né? Eu estou aqui à disposição para compartilhar conhecimento, para compartilhar técnica, para compartilhar experiência, né? Além das aulas aqui do tapetinho presencial aqui no Satyadhara em Caxias do Sul, com uma equipe muito legal que me ajuda muito para mim poder tocar outros projetos aí envolvendo yoga. Nós também temos aulas online no Hotmart, que são aulas pré-gravadas, mas são aulas pensadas no aluno que está lá e o professor não está vendo. São aulas
seguras, são aulas com uma progressão, né? E uma assinatura super legal, super em conta. Se vocês tiverem afim, é só ir no link da bio, tem lá o link para as aulas online. Além das aulas online, nós também oferecemos retiros presenciais de final de semana para poder colocar tudo isso em prática, conduzir as pessoas a pôr essa disciplina, essas técnicas em prática. E o curso de formação, né? O curso de formação que eu gosto de dizer que é o ápice, né? É um curso, são aulas muito mais profundas, onde a gente aprende todo o processo, né? É bem completo. Então, a gente tem aí muita coisa, muito recurso para oferecer e para ajudar as pessoas a se encontrarem com quem? Consigo mesmas, que isso que é o mais importante, né? Aquele valor é mensal no online? Sim, no online é uma assinatura mensal e a qualquer momento a pessoa pode cancelar, né? Não tem nenhuma fidelidade, nada, né? Então aproveitem bem esse assunto de hoje, reflitam, invistam em si mesmas. E na sexta-feira vai ter uma aula especial às 2h30 da tarde via Zoom. Essa aula é só para quem está inscrita, ok? Então, se você ainda não se inscreveu, também é no link da bio. Ali no link da bio tem vários links. Tem o link dessa semana especial da mulher. Vocês podem se inscrever ali gratuitamente para receber o acesso do Zoom. E sexta, às 2h30 da tarde, vai ter uma aula de Hatha Yoga com uma meditação guiada, né? Para vocês receberem, né, um presente nesse Dia das Mulheres, porque uma aula prática, ela traz essa sensação. Então, se sexta-feira vocês quiserem receber uma aula de yoga especial para as mulheres e se sentirem bem depois dessa aula, é gratuito, se inscreve no link da bio que eu quinta-feira vou mandar o acesso para todas, tá? Então, um beijo, namastê, o mulherão que existe em mim, saúde o mulherão que existe em vocês, porque nós todas temos sim esse mulherão dentro de nós. Até sexta-feira para quem se inscreveu, ok? Tchau, tchau!